CPI da Transparência vai convocar prefeito dos Campi da UERJ para cobrar explicações sobre irregularidades na cobrança de estacionamento. Comissões de Segurança Alimentar e Direitos da Mulher vão pedir que o governador regulamente leis aprovadas na Assembleia. Rio de Janeiro vai sediar conferência da Unali em dezembro. E plenário analisa a criação de um programa de apoio à oncologia infanto-juvenil. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A CPI da Transparência vai convocar o prefeito dos Campi da UERJ para tentar obter respostas sobre as irregularidades encontradas na cobrança de estacionamento da unidade em dias de jogos no Maracanã. A convocação foi aprovada na reunião desta terça-feira, após a reitoria não conseguir responder às perguntas dos parlamentares sobre a operação do estacionamento. De acordo com o presidente da CPI, deputado Alan Lopes, a UERJ possui 70 irregularidades apontadas pela Controladoria Geral do Estado e o estacionamento irregular é apenas uma delas. Segundo ele, em dias de jogos no Maracanã, a UERJ cobra R$50 para que as pessoas possam utilizar o estacionamento, mas sem conceder nota fiscal, apenas um comprovante de papel, sem qualquer informação do veículo, data e horário, por exemplo. O parlamentar também relatou que durante a fiscalização na unidade se depararam com dinheiro em sacos e nenhuma transparência na ação. Nós só tratamos hoje de uma, né? Então tem mais 69 a tratar ainda. Essa em especial porque nós fiscalizamos em loco, né, e descobrimos todo esse esquema que funciona lá no estacionamento da UERJ. A gente fica triste por não ter recebido as informações de maneira objetiva, mas vamos aguardar os encaminhamentos que farão a reitora e os outros demais servidores para que possam responder, para que nós possamos responsabilizar aqueles que causaram ao erário todo esse prejuízo, porque a gente não pode simplesmente apontar os acusados e não ter nenhuma punição para eles, porque senão daqui a pouco todo mundo vai estar roubando, porque sabe que não vai dar em nada. Segundo o Ministério Público do Estado, já existem inquéritos sobre irregularidades no que foi denominado como folha secreta da UERJ, e eles estão sendo analisados separadamente. Segundo o MP, há indícios de que as contratações estão sendo mascaradas na forma de projetos de extensão. Em relação às denúncias de irregularidades no estacionamento da unidade, a promotora Débora Vicente vai buscar informações com as demais promotorias e trabalhar de forma conjunta com a CPI. Alguns projetos são, na essência, projetos de extensão, outros não. Outros são ações e programas governamentais desenvolvidos pela UERJ por meio de contratações irregulares, né? O que tem o objetivo, na nossa perspectiva, de mascarar a desestruturação do quadro de pessoal efetivo do Estado do Rio de Janeiro que tem acontecido nas últimas décadas. Em relação à exploração econômica do estacionamento da UERJ, a 7ª Promotoria de Tutela do Patrimônio e Cidadania não tem inquérito, mas eu me comprometi com o presidente de analisar no âmbito das promotorias de cidadania, né, Patrimônio Público e Cidadania, se há um inquérito civil em relação a esse fato, e de identificar um inquérito criminal que ele disse que existe desde 2018 e informar ele qual é a promotoria de investigação penal que trabalha esse inquérito. A reitora da UERJ explicou que assumiu em janeiro deste ano e que desde então vem trabalhando para dar mais transparência e regularizar os processos da universidade. Sobre a questão da cobrança do estacionamento especificamente, ela ressaltou que foi aberta uma diligência interna e a corregedoria da unidade já está apurando as possíveis irregularidades. Eu acho que o tempo não foi suficiente para a gente chegar às melhores condições, inclusive processos de trabalho, organização interna, mas a gente pretende que ainda esse ano a gente regularize as situações que precisam de fato ampliarem na sua perspectiva de transparência e de resultados para a universidade. As contas foram olhadas e a gente viu que era necessário fazer uma diligência, tudo isso a gente está vendo. Então a CPI vem no momento em que a gente já está em curso com as medidas de controle e de estabelecer o bom funcionamento da universidade. A comissão decidiu solicitar a quebra de sigilos bancários e telefônicos dos servidores que atuam no estacionamento, além de extratos desde 2017 das contas que recebem esses recursos e imagem das câmeras da unidade. Segundo o presidente da CPI,
O objetivo é casar informações e verificar também a destinação dessa verba. E eles dão aquele talãozinho amarelo, né, que a gente chama de talão do jogo do bicho. É uma maneira que a gente tem de poder provar, através das câmeras, né, com a entrada de veículos e o pagamento, se bate, né, com o valor depositado em conta, e depois a gente quer saber para onde vai esse dinheiro, o que é feito, qual a destinação dele, porque a UERJ diz que é para benfeitorias, para alcançar aquilo que o recurso que o Estado manda não alcança, mas a gente precisa saber que benfeitorias são essas. As comissões de Segurança Alimentar e Defesa dos Direitos da Mulher vão oficiar o governador Cláudio Castro, cobrando a regulamentação de leis aprovadas na Alerj, como a que trata da valorização da mulher no campo, a que determina apoio à agricultura urbana e a que cria a política de desenvolvimento rural sustentável, agroecologia e produção orgânica. A decisão foi tomada durante a audiência pública conjunta nesta terça-feira. A regulamentação dessas leis vai beneficiar os representantes dos diferentes segmentos que participaram da reunião. Não tenho dúvidas de que os encaminhamentos apresentados aqui com a regulamentação de leis no campo da agroecologia, da economia solidária e também do planejamento do desenvolvimento do próprio Estado, que essas mulheres estejam inseridas de maneira concreta e não só numa fala esvaziada sobre políticas públicas em geral. Segundo dados divulgados do primeiro inquérito sobre a insegurança alimentar do município do Rio de Janeiro, o Mapa da Fome apontou que 489 mil pessoas passam fome na cidade. São cerca de 2 milhões de cariocas que convivem com algum grau de insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave. Dados aí que foram feitos pela Câmara Municipal junto com a UFRJ, quase 500 mil, quase 500 mil pessoas que estão em estado de insegurança alimentar grave, ou seja, que estão passando fome todos os dias. E dentro disso, né, o que é chocante ainda, né, pensar que o estado do Rio de Janeiro, a maioria são mulheres, mas também aquelas que são as sujeitas, né, da produção dos alimentos, da produção de comida, que são as cuidadoras, né, que atuam diariamente no combate à fome, no combate à fome e na geração de alimentos para as garantias da segurança e da soberania alimentar, também são afetadas pela fome, pela insegurança alimentar. A autora da lei que trata da criação da política estadual de valorização da mulher camponesa, a presidente da Comissão de Segurança Alimentar, aguarda a regulamentação por parte do Executivo, para que a classe seja valorizada e tenha o trabalho reconhecido. Uma lei que vai valorizar as mulheres camponesas, garantindo acesso às informações, capacitação e também documentação, mas também uma política que gere, um programa de política que gere em torno, né, de garantias de saúde, de educação e da saúde, né, mental, psíquica e social de todas as mulheres. Uma das categorias presentes na audiência pública foi a de pescadoras artesanais. As dificuldades para a área têm sido grandes e as trabalhadoras fazem de tudo para superar os problemas. A gente precisa do apoio do governo, né, dos poderes públicos, que dê uma orientação a gente, que ajudem a gente nessa parte. A gente precisa desse apoio, a gente precisa dessa ajuda, né, para a gente poder extrair. A gente precisa também de ter um selo de qualidade, a gente precisa ter o nosso produto mais visibilizado para a gente poder expor ele e ter como trabalhar. A atividade dos marisqueiros, de maneira geral, e das marisqueiras em especial, tem sido invisibilizada, discriminada em toda a nossa região urbana do estado do Rio de Janeiro, e é uma atividade fundamental. Eles recolhem os mariscos que precisam ser processados de forma imediata após a coleta, mas infelizmente tem pouco investimento nisso. A falta de material, ela é consequência da invisibilidade do trabalho dessas mulheres, exatamente, que são pescadoras, marisqueiras, mas também da falta de vontade política de reconhecê-las nesse trabalho. Veja agora o nosso Giro de Notícias.
Começa hoje a 4ª edição do Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação no Pier Mauá, na zona portuária. O evento reúne negócios, networking, branding, educação e soluções para alcançar resultados. O objetivo é preparar os participantes para o futuro e os impactos da tecnologia na transformação dos negócios e da sociedade. Serão 34 conferências com mais de 2.500 participantes convidados, 2.200 startups e incubadoras fomentando negócios, além de 350 expositores apresentando inovações. Estão abertas as inscrições para Blocos de Carnaval de Rua 2025. A Rio Tour está fazendo o cadastramento das agremiações. Os representantes dos blocos têm até o dia 12 de setembro para se inscrever no site. O processo é todo realizado pela internet. O cadastro é a primeira etapa para a validação dos desfiles. A inscrição é fundamental para que a Rio Tour e os outros órgãos públicos possam planejar a organização da estrutura que será disponibilizada em toda a cidade durante os desfiles dos blocos. Em 2024, foram 453 desfiles autorizados pela Rio Tour. O Carnaval de Rua do Rio de Janeiro de 2025 tem previsão de início em 1º de fevereiro. O painel de tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro verificou um aumento de quase 6% nos registros de casos da doença de 2022 a 2023. A população de rua é a mais atingida de acordo com o levantamento. No período analisado, o avanço foi de mais de 17%. Na população carcerária, os casos aumentaram em mais de 8%. O índice da doença entre os detentos é mais de 28 vezes superior à população em geral, 2.689 casos e 2.495, respectivamente. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos, e é causada pelo bacilo de Koch. O tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses, é gratuito e está disponível no Sistema Único de Saúde. O Rio de Janeiro vai sediar a 27ª Conferência da UNALI, a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais. O encontro vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de dezembro e o tema central é o futuro da educação no Brasil. A expectativa é que o evento reúna 1.059 deputados estaduais das 27 casas legislativas do Brasil. A deputada Tia Ju, que é vice-presidente para a região sudeste da UNALI, defendeu a candidatura do Rio. Olá pessoal, estamos aqui, dessa feita no Espírito Santo, na Assembleia Legislativa, que completa 190 anos, e a nossa reunião de diretoria executiva da UNALI foi realizada aqui hoje, e realmente consagrada a 27ª Conferência da UNALI no estado do Rio de Janeiro. Agradecer ao nosso presidente Rodrigo Bacelar, que é o nosso grande apoiador, grande entusiasta, e que seus braços abertos já estão para receber os unalianos de todo o Brasil. Faremos uma excelente conferência na altura da nossa entidade e na altura do nosso estado do Rio de Janeiro, que já sediou grandes megas eventos. Nesta terça-feira, os deputados analisaram a proposta que cria um programa de apoio à oncologia infanto-juvenil e enfermidades correlacionadas, o PRONIEC. O objetivo é promover informações, pesquisas, rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer infantil. O programa deve garantir rapidez na realização de exames e cirurgias, treinamento de profissionais de saúde e campanhas de conscientização, além de hospedagem e alimentação ao acompanhante da criança. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer infantil é a segunda principal causa de morte na faixa etária entre 1 e 19 anos. Quando é diagnosticado precocemente, o índice de cura pode chegar a 70%. A proposta do deputado Valdeci da Saúde recebeu 3 emendas e retorna para as comissões. É um projeto que verdadeiramente vai no encontro de centenas de milhares de crianças e de adolescentes que sofrem com essa doença, inclusive com a falta de tratamento especializado. Espero que quem tem emendado possa ter colocado alguma emenda que seja plausível e consistente para que a gente possa, na próxima semana, conseguir aprovar em definitivo esse projeto tão importante que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar de forma significativa a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Escolas públicas estaduais podem ser autorizadas a utilizar as redes sociais como ferramenta oficial de comunicação com alunos e responsáveis.
A ideia foi apresentada pela estudante Lara Soares Tinoco, do município de Silva Jardim, na 13ª edição do Parlamento Juvenil, realizada em julho de 2022. O objetivo é que a medida garanta acesso às informações fornecidas pelas escolas, como calendário semanal, eventos escolares, notas oficiais e aulas, aumentando a comunicação e trazendo praticidade para a vida dos estudantes. O projeto protocolado pela deputada Dani Monteiro recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões. Todos os projetos construídos pelos parlamentares juvenis no bojo da 13ª edição, a gente fez um estudo para trazê-los para o plenário aqui. E esse é um desses, da estudante Lara Rafaele Tinoco, de Silva Jardim, a quem eu agradeço e referencio a propriedade intelectual do projeto. E é muito simples, porque só é visível para aqueles que passam. Talvez você que não estamos mais na rede educacional de ensino, pareça bobo ou não faça sentido, mas para aquele estudante que vivencia a rede hoje, a comunicação com a escolar, inclusive para reduzir evasão, aumentar a compreensão e comprometimento do jovem com o ambiente escolar, é importantíssima. E o governo do estado pode ser autorizado a instalar sistemas fotovoltaicos de geração de eletricidade por conversão de energia solar em energia elétrica nas unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC. As placas devem suprir pelo menos 1/3 da demanda elétrica da fundação. A medida vai servir para diminuir o consumo energético e o impacto ambiental. Projeto dos deputados Brazão, Dr. Serginho, Márcio Gualberto, Valceasa, Léo Vieira e dos deputados licenciados Anderson Moraes e Dr. Deodalto foi aprovado e retorna a pauta para a 2ª votação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.